7 horas e 19 minutos, estamos ao vivo com você. E agora vamos falar sobre saúde, prestação de serviço aqui no Balanço Geral. Você conhece alguém que sofre por transpirar muito suor? O suor excessivo nas mãos, nas axilas, se caracteriza como um problema chamado hiperidrose. Assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. Roda a vinheta, produção. Olha, transpirar é fundamental para manter a temperatura do nosso corpo. Porém, o excesso de suor, que gera desconforto, gera até constrangimento, acende um sinal de alerta para esse problema de saúde chamado hiperidrose. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje ao vivo, aqui no estúdio do Balanço Geral, o médico cirurgião, o Dr. Rodrigo Pires, do Hospital DeCos. A gente já agradece a presença do doutor aqui com a gente. Você que está aí em casa acompanhando o Balanço Geral, pode interagir durante o quadro. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, Tamires, obrigado pelo convite. A hiperidrose, né, o suor excessivo, a gente tem várias causas, né? A gente precisa definir, na verdade, se esse paciente ele está tendo algum problema realmente que possa ser resolvido, né? Clinicamente ou até mesmo com cirurgia, porque existe um tratamento, né? Mas às vezes a gente precisa avaliar se aquele paciente realmente tem uma causa dele que está causando um suor mais excessivo. Até a própria obesidade, problemas de tireoide, outros órgãos do corpo podem causar esse suor excessivo. Então são várias causas, né? Varia aí de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa, e você pode interagir com a gente. Vamos então tirar as dúvidas dos telespectadores, algumas perguntas que chegam sobre esse problema de saúde. Olha, a Ana Maria de Jesus, ela está ligadinha com a gente lá em São Cristóvão. Alô, população São Cristovense, obrigada pela audiência. O suor excessivo causado por fatores emocionais pode ser chamado de hiperidrose? Não necessariamente. O fator emocional que causa a hiperidrose, muitas das vezes, ele é considerado secundário. Ou seja, o paciente teve uma queixa, né, está tendo uma situação psicológica mais complicada, emocional, e ele sua como um mecanismo, às vezes, de defesa do corpo, né? O rubor facial também é uma forma, né, que o corpo acha de dar uma resposta àquele sentimento, né? Mas muitas vezes o paciente que tem hiperidrose, né, que é o suor muito mais evidente de mãos e axilas, né, ele vai piorar com situações de estresse emocional. Então, aquele paciente que já suava muito, né, vai piorar por conta desse estresse. Então, doutor Rodrigo, alguém, por exemplo, fazendo algo sob pressão ou com algum problema para resolver, que tem uma certa ansiedade ou passa por alguma situação pós-traumática, tende então a aumentar esse suor, Claro, né? Claro, porque como é uma resposta do corpo, né? Então, o controle do suor não é feito pela glândula que sua, ele é o sistema nervoso central da pessoa que vai controlar. Então, tudo isso pode influenciar. Olha aí, fatores emocionais também colaboram, aumentam aí essa tendência para quem sofre com esse problema. Vamos a mais perguntas. Dr. Rodrigo Pires hoje com a gente. Raíssa Araújo está ligadinha com a gente no bairro São José, aqui na capital. Ela fala assim, quando o suor excessivo aparece em mãos, pés, axilas, rostos, pode ser hiperidrose generalizada? Qual é a causa desse problema de saúde? Excelente pergunta, Raíssa. Veja, a hiperidrose, tá, de rosto, mãos, axila e pés, tá, elas podem ser hiperidroses localizadas, tá? Geralmente o paciente, quando tem queixa no rosto, ele não vai ter tanta queixa na mão e axila. Quando ele tem queixa na mão, ele pode ter axila e pé, tá? Porque são nervos, né? São regiões do nervo diferentes, mas pode acontecer sim e precisa de avaliação. Porque chega a incomodar, por exemplo, quando a pessoa começa a suar os pés, muitas vezes os sapatos chegam a deslizar, a pessoa não consegue usar um sapato de forma adequada. Sim. É incômodo mesmo, né, doutor? A hiperidrose do pé, né, como eu posso dizer, o paciente ele pode dar uma forma de suar menos, né? Seja usando aquelas meias do tipo soquete que ficam escondidas, né? Às vezes até das sandálias, ou até mesmo o uso de talcos, que aí dá uma melhorada nessa questão do suor do pé. Na mão, às vezes tem a questão do constrangimento, como você mesmo falou. Então, às vezes a pessoa vai apertar a mão de uma outra pessoa, tá lá com a mão suada e ela fica preocupada em não querer apertar, né?
E essa situação pode acontecer a qualquer momento da vida. Verdade. Né? Quem sofre com esse problema tem que andar muitas vezes com lenço, com papel toalha, para estar sempre enxugando as mãos e não passar por esse constrangimento. É realmente muito complicado. Juliana dos Santos está ligadinha com a gente em Itabaiana. Ela pergunta assim, distúrbios hormonais podem causar suor excessivo? Nesse caso, há como reverter o problema? Então, Juliana, os distúrbios hormonais são uma das causas de hiperidrose secundária, da mesma forma que a hiperidrose por questão emocional, psicológica, né? Então, precisa realmente ver se a questão hormonal está resolvida e se isso tem uma ligação. Então, precisa realmente de uma avaliação para tentar ver definitivamente se a hiperidrose está dissociada do problema hormonal e aí sim avaliar se tem possibilidade de tratamento, eventualmente cirúrgico. E aí tem que procurar um médico especializado para avaliar a situação hormonal, né? Isso. A gente recomenda, né, que o paciente ele possa procurar primeiro um dermatologista para conversar sobre a situação, né? Ou até mesmo por conta do acesso que as pessoas têm da internet, né, a informação muito mais fácil, procurar diretamente o cirurgião de tórax, porque é uma das formas de tratamento, principalmente da mão e axila, é uma cirurgia chamada simpatectomia, que a gente faz pequenos cortes no corpo da pessoa para poder queimar esse nervinho que está ali hiperestimulado. Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre essa cirurgia. Vamos a mais perguntas aqui. Maria do Carmo ligadinha com a gente em Capela. Bom dia para toda a população capelense, sempre caprichando na audiência aqui na TV dos Sergipanos. O suor excessivo pode ter causa ligada a fatores genéticos, doutor Rodrigo? Com certeza, com certeza. Muitos pacientes que têm suor excessivo, hiperidrose, eles vão ter, às vezes, parentes que também têm. Então, às vezes o pai teve hiperidrose, sua muito a mão, o filho também vai ter, a filha também vai ter, né? A mãe é a mesma forma. Então, não tem uma distribuição de sexos, né? Tipo, do sexo masculino e feminino é mais ou é menos, né? Mas sim, tem um fator genético importante. Então, se uma pessoa tem hiperidrose, a chance de um filho, né, um parente também ter, é bem importante. O fator genético também influencia para o desenvolvimento aí da hiperidrose. Mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. José Sebastião, ligadinho com a gente no sertão de Sergipe. Alô, povo sertanejo, ligadinho com a gente aí em Porto da Folha. Alimentos picantes, né, pimentas, com muitos condimentos ou até mesmo cafeínas, podem estimular ainda mais a hiperidrose? Ele, na verdade, vai estimular qualquer tipo de suor, né? Não necessariamente a hiperidrose localizada. Então, aquele paciente que já tem uma tendência de suar mais, né? Aquele paciente que tem um problema hormonal, que tem um problema emocional, o paciente obeso, ele vai suar mais nessas situações, né? Agora, o paciente com hiperidrose também. Então, não necessariamente é o problema da hiperidrose em específico que vai ser piorado. Qualquer suor vai acontecer, né? Principalmente naquelas pimentas mais fortes, né? Olha, tem muita gente já interagindo aqui pelo WhatsApp do Balanço Geral. Eu peço aí que você, ao escrever a mensagem, diga seu nome completo para mim, bairro e cidade, para que eu possa identificar você, tá bom? Vai escrevendo aí para mim a informação completa. E olha, essa telespectadora se chama Maria dos Santos. Fala para mim, dona Maria, onde você está acompanhando o Balanço Geral. Ela fala assim, bom dia, Tamires, meu filho tem 11 anos, ele sua constantemente, principalmente mãos e pés. E esse suor chega a ser gelado. Isso é normal ou tem chance de ser o problema que a gente está falando aqui? Sim, então seu filho tem uma provável chance dele ter sim a hiperidrose, né? E essa hiperidrose, como eu falei, né, tem tratamento. E há essa situação, né, do suor, não necessariamente é o suor gelado. A mão do paciente com hiperidrose, ela é fria, ela é gelada e muito úmida e chega a pingar. Tem paciente que, até mesmo na questão ou emocional ou não, às vezes no estresse, ali mesmo no consultório, ele começa a pingar no chão de tanto questão emocional que ele está ali naquele momento. E crianças tem muito na questão da escola. Estão ali no caderninho escrevendo, estão lendo um livro, folheando, e aquele suor começa a pegar no papel e aí começa a enrugar, a rasgar papel, e isso é uma história bem comum. É um transtorno, né? Para a criança, e mães e pais precisam levar então para o dermatologista, né? Isso. A situação do dermatologista é realmente para avaliar, né? Ou pode ir mesmo direto para um cirurgião de tórax, né? Como lá no DECOIS, porque aí provavelmente esse menino que tem uma queixa de mão e pé, ele tendo essa queixa
e sendo realmente incomodado por isso, ele tem tratamento para a mão, e para o pé a gente pode conversar no consultório outras formas de tratar. Entendi, doutor Rodrigo. Vamos a mais perguntas então aqui no telão do Balanço Geral. A Aline Nascimento ligadinha com a gente em Frei Paulo. Ela fala assim, a pessoa já nasce com hiperidrose ou desenvolve esse problema ao longo da vida? Então, assim, a pessoa que nasce que tem hiperidrose, né, na verdade ele teve uma tendência de ter hiperidrose, como a gente já falou da questão genética. Então, ele já tem aquela tendência a ter hiperidrose. Então, quando ele começa a ter sintoma, geralmente até bem de novinho, 6 anos, 8 anos, ele começa a pingar porque ele já tinha essa predisposição. Não necessariamente ele vai apresentar esse sintoma desde que nasceu, né? Mas assim, logo no início da infância ele vai apresentar, e isso provavelmente é algo que veio já da genética dele mesmo. Vamos a mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Quadro Fala, doutor Fábio Nascimento, ligado em Ilha das Flores. Bom dia. Todos que estão ligados com a gente em Ilha das Flores. A avaliação dermatológica e medicamentos resolvem o problema? Veja, a avaliação dermatológica, ele vai ver a questão de tratamentos possíveis para serem feitos, né, para poder resolver o problema temporariamente, né? A forma de a gente resolver o problema definitivamente é cirúrgico, né? A gente precisa da cirurgia para poder fazer um tratamento definitivo. Com o dermatologista, ele vai fazer um tratamento que é focado em momentos da hiperidrose, né? Ou com o uso de pomadas, com o uso de talcos, né? Ou até mesmo a aplicação de botox, né? Que pode ser aplicado na região da axila para poder aliviar aquela velha pizza. Então a aplicação de botox também alivia essa suadeira nas axilas. Isso. Então o dermatologista, ele faz essa avaliação, né, para avaliar se há necessidade de tratamento, e aí ele pode definir se vai para um cirurgião para poder tratar, porque é um tratamento definitivo, ou até mesmo as aplicações. Medicamento é aquela questão, o paciente já tem aquela situação e ele vai ter aquilo para o resto da vida. Então a gente, para orientar a medicação, é quando é uma coisa muito complicada, o paciente obeso que não consegue emagrecer, para a gente avaliar realmente se aquele suor é primário, né, se é realmente localizado. Então, o medicamento a gente usa só em situações muito específicas. Falando rapidamente sobre a cirurgia, o procedimento cirúrgico é simples? Isso, a cirurgia, que é chamada simpatectomia, né, ela é realizada geralmente com 1 ou 2 cortes, né, realizados ou na axila ou na região abaixo da mama das mulheres ou no mamilo dos homens, né? E que a gente entra com uma câmerazinha e um material para poder cortar esse nervo. Então a gente precisa olhar esse nervo e cortar ele. Então o nervo que vai estimular a hiperidrose, a gente faz esse tratamento. Tanto é que antes da cirurgia, o paciente ele vai chegar com a mão extremamente gelada e úmida e vai sair da cirurgia com a mão extremamente quente e seca. Seca. Dr. Rodrigo Pires, do DECOS, do Hospital DECOS, esse grande parceiro do Balanço Geral Amanhã, trazendo aqui para a gente essa prestação de serviço, esse acesso fácil a um especialista, esse acesso fácil para prestar serviço às comunidades da capital e do interior de Sergipe. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Tamires. Até mais. Bom dia a todos. Até mais. É isso.